Olá amigos, eu sou Adriano Nascimento do canal Cultivando Variedades e hoje eu vou ensinar para vocês 7 dicas de como cultivar morango em vaso. Então agora nós vamos à primeira dica. Qual a melhor época para se plantar morango? Então eu posso dizer para vocês que a melhor época de você plantar seus morangos em casa, seja por meio de mudas ou seja por meio da semente, é no fim do verão. Então quando chega ali o final do verão, nesse caso foi esse mês, o final do verão, dia 20 de março, finalizou o verão e então iniciou-se o outono. Então esse é o melhor período, o período mais ideal de você fazer o plantio dos seus morangos. A segunda dica, não menos importante do que a primeira, é como você deve fazer o plantio dos seus morangos. Bom, primeiro é você escolher um vaso adequado. Esse, por exemplo, aqui é um vaso bonito. Ele tem 7,5 litros e aí eu fiz o plantio de uma muda já de morango. Não foi da semente, já foi uma muda. Eu comprei uma muda, então eu propaguei algumas mudas. No decorrer do vídeo nós vamos falar sobre isso também. Então, como você faz esse plantio? Primeiro você prepara um substrato de qualidade, é importante. Uma terra solta de qualidade, uma terra preta misturada com areia. Não esquece de fazer o dreno embaixo. Então, você faz o plantio. Quando você for plantar, essa muda de morango, essa coroa aqui, olha, você deve deixar de fora, porque se você tapa essa coroa aqui do seu morangueiro, ele pode acabar apodrecendo, porque é daqui que vai abrir as folhas, e aí o seu morangueiro vai ficar saudável e de qualidade. Quando então, nesse plantio do seu morango, em quais locais é mais indicados para você cultivar os seus morangos? Os locais mais indicados para você cultivar morango é mais especialmente em climas temperados e subtropicais. Por exemplo, ali a região de São Paulo, a região de Minas Gerais. Mas e para mim, que estou aqui no Nordeste, um clima tropical, será que é bom eu cultivar morango aqui? Sim, não é tão fácil o cultivo de morango aqui no Nordeste como na região subtropical e temperada. Mas a gente consegue também dar um jeito. Por exemplo, esse daqui é um morangueiro que ele já tem alguns meses. Ele já está começando até a nascer alguns botões aqui, olha. Para poder encher de mais folhas. Então ele está ficando bonito. Significa que ele está se adaptando ao clima da minha região aqui. Então vamos para a nossa terceira dica importante. Como fazer mudas de morango por meio de tendões. As mudas, assim como essa. Então você pode ver que eu já tenho uma muda no vaso. Essa daqui é considerada matriz. E essa daqui é uma muda que já foi propagada. E aí eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz essa muda de cá. Então eu tenho aqui, olha, uma outra muda. Que essa daqui também é uma segunda, na verdade essa daqui é a primeira matriz. E aquela outra lá que eu estou mostrando para vocês no vídeo é a segunda matriz. Então essa daqui, ela já me deu bastante tendões. Esses tendões aqui é que você pode fazer a propagação dos seus morangueiros. Então vocês podem ver aqui, olha, eu já fiz essa daqui. Eu já posso até cortar essa daqui, olha. Essa daqui é uma. Essa daqui do vasinho aqui é outra. Essa daqui é outra. Essa daqui é outra. E essa daqui é outra. Essa daqui já é mais antiga, que eu tirei dessa matriz aqui. Então como a gente pode fazer mudas por meio desses tendões? Então vocês podem ver que ele nasce da mãe. Aqui eu vou pegar um maiorzinho aqui para vocês verem. Ó. Esse daqui, ó, eles nascem da mãe. E aí o que acontece? Você pode pegar um vaso com terra. Assim como esse daqui, eu vou usar esse exemplo do copo aqui, visto que essa aqui já tem uma mudinha. Então você pode pegar um vasinho com terra, ajustar, botar um substrato de qualidade e após isso você coloca o seu tendão aqui, bota apenas um pouquinho de terra porque a raiz dele vai pegar nesse substrato e aí você vai ganhar mais uma muda. Então, agora sim, quando vocês fizerem essas mudas, aí você deve ficar atento para quando você deve cortar, desligar elas da mãe, porque se você mantém também elas muito tempo aqui na matriz,
ela acaba sugando toda a energia da matriz, a matriz não desenvolve e ela fica presa na matriz. Então assim, quando você deve cortar essa parte aqui para você eliminar ela da mãe, desligar ela? Com 30 dias, depois que você faz a muda, você elimina com 30 dias, você corta aqui mais ou menos no meio, olha. Então você vai eliminar essa parte aí, então assim você vai ter mais uma muda propagada de morangueiro. Então agora nós vamos para a nossa quarta dica. A nossa quarta dica é como você deve fazer a adubação dos seus morangos. Muito bem, então tem duas informações importantes aqui nessa quarta dica que você deve dar atenção. A primeira é, se você quiser fazer uma adubação de crescimento das suas folhas, para que ela possa ficar bonita, assim como essa daqui, ó, as folhas bem verdes, verde vivo, saudável e de qualidade, você deve fazer uma adubação mais voltada para nitrogênio. E qual adubo você pode usar que contém bastante nitrogênio? Você pode usar, por exemplo, aqui o pó do café. O pó de café seco à sombra, você pode usar como adubo de nitrogênio para o bom desenvolvimento e crescimento das folhas do seu morangueiro. Mas e se você quiser fazer uma adubação para a frutificação do seu morangueiro? Aí você já pode usar uma outra adubação orgânica também importante. Você pode usar o fósforo, uma adubação que seja mais voltada para o fósforo. Então você pode usar farinha de osso. Contém fósforo e vai ajudar no crescimento e frutificação dos seus morangueiros. Então essa adubação de farinha de osso vai te ajudar nesse sentido aí. Então essas são duas informações importantes aí para vocês. E assim também nós passamos para a quinta dica do cultivo do nosso morango em vaso. A quinta dica é a irrigação. O morango ele gosta de bastante água, não água em excesso. É por isso que no plantio do morango você deve prestar atenção ao sistema de irrigação, de drenagem aqui embaixo do vaso. Então você pode botar umas pedrinhas, brita, pode botar aquelas argila expandida. Você também pode colocar um pano aqui para servir de drenagem, uma drenagem de qualidade. Mas mantenha sempre o solo dos seus morangueiros bem úmidos, não precisa ser encharcados. Uma outra coisa que o morangueiro precisa é de bastante luminosidade. Então sempre que você cultivar morango, mantenha eles no local bem claro, com bastante luz solar. E outra coisa que o morangueiro ele precisa para ficar saudável, assim como esse, é de sol. Ele precisa de pelo menos 6 horas de sol por dia. Você pode colocar ele para tomar o sol de manhã, da manhã inteira, ou você pode colocar eles também para tomar sol do período da tarde. No mínimo 6 horas de sol, uma irrigação de qualidade para que possa manter a terra úmida, não encharcada. Isso significa você fazer uma boa drenagem e coloque em locais luminosos, especialmente com luz solar. Então agora nós vamos falar da nossa sexta dica. Qual é a duração de um morangueiro desse em vaso? A duração de um morango desse assim saudável e de qualidade dura em média 5 anos. Mas com 5 anos o morangueiro ele não vai estar muito saudável, ele vai estar velho e não vai produzir com muita qualidade. Então o incentivo que eu dou a vocês é, se vocês tiverem mais de um morangueiro, é importante você trocar a cada 2 anos os seus morangueiros, para que você tenha sempre morangos de qualidade e morangueiros saudáveis, assim como esse. Só lembrando que, para que o seu morangueiro ele consiga dar morangos, é importante você sempre tirar essas partes aqui. Então, se você não quiser fazer a propagação de mudas de morango e você quer que o seu morango matriz ele produza morango, todas as mudas que nascerem aqui você deve eliminar, porque esse daqui rouba energia. Então o seu morangueiro principal, ele não vai dar morangos, porque a energia que ele poderia dar morangos está sendo usada para crescer essas mudinhas aqui. Então fica a dica, se você quiser que o seu morangueiro produza, quando nascer as mudas, você deve eliminar essas mudas. Mas porém essas mudas também vocês podem fazer outras mudas de morango e assim você vai ter bastante mudas de morango. E a nossa última dica é: quando é que você vai colher morangos? Bom, após o plantio do seu morango, você pode fazer colheitas entre 60 e 80 dias após o plantio do seu morango.
E assim você vai conseguir degustar morangos bons, saudáveis, de qualidades e também orgânico. Então, essas foram as 7 dicas de como você pode cultivar morango orgânico no vaso em sua casa. Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de curtir o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo lá com seus amigos. E essa foi mais uma dica de cultivando variedades. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.